abrimos esta terceira edição falando a respeito de trigo e trazendo aqui no nosso programa um levantamento realizado recentemente pela Stonex no Brasil, que mostra as estimativas para a produção de trigo já na safra nova, na safra de inverno de trigo. E mostram dois números interessantes. Primeiro, o país atualizando aí os dados de produção, chegando a 11 milhões e 300 mil toneladas na estimativa e com também uma expectativa de exportação muito alta, de 2 milhões e 130 mil toneladas, o que colocaria o país entre os 10 maiores exportadores de todo o mundo. Para falar a respeito deste assunto, nós vamos conversar agora ao vivo pela internet com o Jonathan Pinheiro, ele que é analista da Stonex e participa conosco. Jonathan, obrigado pela sua participação. O Brasil sempre foi um grande importador de trigo, em especial da Argentina. Como é que hoje está essa situação interna, ou como deve ficar, melhor dizendo, de oferta e demanda? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a todos. Bom, exatamente, o Brasil sempre foi exportador e ao longo das últimas temporadas nós temos visto alguma mudança em relação a isso. O Brasil se tornou um fornecedor. A guerra da Ucrânia e Rússia trouxe alguns pontos interessantes para o Brasil, foi um momento bastante atrativo. A gente também teve na temporada passada uma quebra de safra nas culturas de verão, principalmente a soja, isso favoreceu até mesmo as questões logísticas. No geral, a gente teve alguns fatores que convergiram para o Brasil se tornar um fornecedor de trigo, então a alta dos preços internacionais, essas questões logísticas, e o Brasil então veio a ser alternativa aí aos compradores internacionais. De lá para cá a gente viu que o Brasil tomou gosto, de certa forma, por isso os produtores se voltaram mais para o mercado internacional e o Brasil conseguiu se manter competitivo em relação a isso. Então a gente viu ali em 21, 22 já o Brasil exportando uns volumes consideráveis, agora 22, 23 novamente, e para 23, 24 a gente já começa a falar em novamente exportações. A gente traz essa estimativa de pouco mais de 2 milhões de toneladas aí, considerando que não tendo uma quebra de safra nas culturas de verão, soja e milho no geral, que acabam competindo muito no começo do ano com a logística de porto, o Brasil tem aí para exportar 2 milhões de toneladas de maneira bastante confortável. Já chegou a exportar 3 milhões com a quebra de soja, já exportou 2,5 milhões, mas de maneira mais apertada. Agora, não tendo nenhuma mudança assim fora do habitual em relação a esse cenário, a gente tem como exportar tranquilamente 2 milhões e há um interesse doméstico em relação a isso para exportar esse trigo, né? E aqui dentro a gente tem também um cenário de preços agora cada vez melhores. Para o lado comprador, os preços vêm recuando, mas ainda assim as margens dos produtores ao longo da última temporada ainda foram bastante positivas. Isso, no geral, com o cenário de preços internacionais que também vem caindo, mas ainda está dentro de um histórico de forma relativamente elevada. Então, também acaba sendo um ponto interessante, além das exportações que atraem o produtor a investir na cultura no sul do Brasil, mas também os preços domésticos ainda com margens interessantes, né? E aí, do lado das importações, a gente vê que essa queda nos preços internacionais podem favorecer, eventualmente, uma retomada, talvez a redução de compras do Nordeste de trigo nacional, como a gente viu na última safra, por meio de cabotagem, que é uma operação relativamente cara, que acaba muitas vezes até inviabilizando essa operação, mas que com o preço internacional elevado acabou sendo uma alternativa interessante. E o Brasil, com uma safra que já foi muito próximo dos 11 milhões de toneladas na temporada anterior, acabou suprindo parte dessa demanda. Mas agora, mesmo com uma safra de 11,3 milhões e exportação na casa dos mais de 2 milhões de toneladas aí, talvez a gente veja uma retomada também das importações, olhando muito para as regiões que são mais dependentes delas, como a região Nordeste e Sudeste, que acabam tendo custos logísticos um pouco mais elevados para retirar esse trigo do sul do país, que está muito concentrado por lá, né? Jonathan, falando a respeito hoje da concentração de produção e o tipo de trigo que está sendo produzido no Brasil. Historicamente, eles estão concentrados nos estados do Paraná e Rio Grande do Sul, que são os maiores produtores, mas tem já produções mais evidentes, também com variedades que são mais adaptadas em São Paulo, em Goiás, no Mato Grosso do Sul. Hoje, o que nós podemos esperar desses estados que estão produzindo, mas que não são tão tradicionais em termos de produção?
Exatamente. A tecnologia nós temos para produzir uma área cada vez crescente, inclusive na nossa estimativa nós estamos trazendo aumentos expressivos, aí São Paulo chegando a mais de 400 mil toneladas de produção, nós temos também Goiás, até mesmo Minas Gerais também produzindo volumes cada vez mais consideráveis, e Bahia também, falando em volumes mais representativos. Então a gente tem visto esse cenário de crescimento, a tecnologia existe, e existe uma demanda regional também que vai acabar demandando esse trigo, né? Então existe um cenário, sim, de possibilidade de crescimento, mesmo sem falar em um trigo transgênico, que tem sido um assunto recente no mercado, ainda assim a gente já tem algumas variáveis, aí, algumas variantes de sementes que podem ser muito bem produzidas nessas regiões, e a gente tem visto esse cenário de crescimento e o interesse também nas regiões produtoras de produzir mais trigo. Então, esse cenário, com certeza, é de crescimento nessas regiões que são menos tradicionais na produção de trigo, e, eventualmente, com a chegada de uma variante transgênica, com um trigo mais resistente ao clima dessas regiões, a gente pode até mesmo ver o Brasil chegando a um outro patamar de produção, aí chegando acima até desses recordes que a gente tem visto nas últimas temporadas. É claro que vai depender muito ainda da situação de preços e até mesmo da competitividade desse trigo no restante do país para chegar realmente a níveis mais expressivos, mas ainda assim é um cenário bastante positivo pelo lado tecnológico, pelo lado mais técnico, olhando para a possibilidade de plantio, ela existe sim.